Falar em empresas, nós estamos em contato com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Arildo Beneste Oliveira, e eu queria perguntar para ele sobre essa situação das indústrias lá no estado gaúcho. Eu vi uma declaração do senhor de que 9 em cada 10 teriam sofrido algum tipo de prejuízo ou teriam sido alagadas. É isso mesmo, senhor Arildo? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Mayra. Bom Bom dia dia. aos ouvintes da Band. Realmente, a situação é muito difícil para as indústrias, porque nós temos hoje 90% do PIB industrial gaúcho atingido pelas enchentes. Muitas empresas embaixo d'água, sem saber ainda o tamanho do prejuízo, e aquelas que não foram atingidas pelas águas ainda têm problema para operar porque não conseguem receber nem insumos e matéria-prima para continuar trabalhando, também não consegue escoar sua produção porque a nossa malha viária simplesmente desapareceu. Acabou com a malha viária do Rio Grande do Sul, os contatos estão muito difíceis, as estradas estão quase todas elas interditadas. Para te ter uma ideia, eu vim ontem do interior a 150 quilômetros de Porto Alegre, demorei 6 horas para fazer 150 quilômetros. Então, realmente é muito difícil a situação da indústria e a gente está muito preocupado. Estamos saindo agora para Brasília para um encontro com o vice-presidente para levar as nossas reivindicações aí, para que nós possamos reconstruir o Rio Grande. O senhor falou em 95% do PIB industrial atingido, é isso? Exatamente. Meu Deus, o que isso significa do ponto de vista de recuperação? Sem previsão, né? Olha, a gente calcula que se houver uma ajuda do governo federal, na proporção daquilo que nós estamos levando como ideia para a gente poder recuperar as indústrias, em 3 anos a gente consegue reconstruir o Rio Grande, a parte industrial. Mas se não houver muito dinheiro, e a gente fala muito, é muito mesmo, se não houver muito investimento do governo federal, agora, principalmente nas estradas e os empréstimos para as empresas com capital de giro a juros subsidiado e direto com o BNDES, sem banco correspondente, nós teremos, se não houver isso, a gente vai ter um período muito maior para recuperar o Rio Grande. Quando o senhor fala em 95% do PIB da indústria gaúcha, em números absolutos, isso significa mais ou menos quanto? A gente fala mais ou menos aqui no Rio Grande do Sul que a gente vai ter, nesses 2 ou 3 meses de paralisação aí, em torno de 10 a 15 bilhões que não vai girar na indústria do Rio Grande do Sul aqui. O exemplo forte disso já é a Volkswagen nas férias coletivas aí, porque grande parte dos insumos aí para a indústria automobilística sai aqui dos polos metal mecânico do Rio Grande do Sul, principalmente Caxias e Porto Alegre. Então, calculando assim, olhando, a gente está lançando um questionário hoje, está mandando para as indústrias responderem para ver o tamanho de cada uma com o problema. Mas é muita coisa, assim, é desesperador a gente ver a empresa 2 semanas, hoje de dia 16, já sem faturar 1 centavo. Como é que vai pagar as obrigações, né? Então a indústria está numa situação muito difícil, assim como o governo do estado, o governo federal, mas nós temos esperança que o governo federal nos ajude, como está ajudando já as pessoas aqui, que tem feito um belo trabalho aqui o presidente Lula e a sua equipe, e se houver uma ajuda assim nesse sentido para as indústrias, vai ajudar bastante a gente poder levantar de novo o nosso Rio Grande. E o senhor mencionou essas reivindicações que estão sendo levadas para Brasília. Quais são as reivindicações? As principais delas são em relação a impostos, né? O Rio Grande do Sul, hoje, ele manda para a União, em impostos federais que as empresas pagam aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 640 bilhões por ano. E recebe de volta 320 no sentido de investimentos, de pagamento de funcionários. A despesa que o Brasil tem com o Rio Grande do Sul é 320.
Então nós temos uma conta aí de 320 bilhões, que dá uma diferença no final do ano. A gente está pedindo para o governo federal que isso não seja transformado em dação, mas que dê um prazo aí para que a gente possa recompor as indústrias, de 36 meses, para a gente poder colocar isso para depois, fazer um parcelamento depois em 144 vezes. E outra pleito que nós estamos levando, muito forte também, é em relação ao capital de giro das empresas, que isso é extremamente necessário nessa época para que a gente possa retomar a indústria como um todo. Hoje a gente não tem capacidade de investimento, não se sabe o que tem embaixo d'água, se são máquinas, se essas máquinas vão poder operar, se elas não vão poder operar, se vai ter que comprar nova, se vai ter que fazer uma reforma, se ela é nacional, se ela é importada. Então, tem uma série de coisas ainda que a gente não tem a resposta para dar, porque está tudo embaixo d'água ainda e nós acreditamos que vai levar mais alguns dias para sair ainda. Mas o nosso pleito em geral é esse para o governo federal. A gente está fazendo antes já para que seja estudado, para que a hora que começar a retomar, a gente possa retomar com força. Nós somos a quarta economia do país e temos 6% do PIB industrial do Brasil. Então é um estado importante para a federação e nós estamos precisando de ajuda para poder passar por esse momento. E vocês já tiveram alguma sinalização, algum aceno do governo federal em relação a essas demandas? Olha, o presidente Lula esteve ontem aqui, né? E a gente entregou o documento para ele já. Então o presidente determinou ao vice-presidente Alckmin que receba todos os pleitos que a federação está fazendo, né? Que seja analisado pelo governo federal. Nós não estamos pedindo nada demais. Dinheiro do BNDES sem burocracia. Por quê? Porque o BNDES tem um banco correspondente, ele repassa para o banco correspondente e o banco correspondente ele repassa esse dinheiro para quem ele quiser. E nós estamos querendo que o governo faça uma análise separada. E o banco correspondente ainda cobra de 3% a 5% de juros ao ano de um dinheiro que é emprestado pelo BNDES. Então, nós tivemos uma sinalização positiva do presidente Lula, pediu para o vice-presidente Alckmin encaminhar, porque ele é o ministro da Indústria e Comércio. Então, nós acreditamos que sim, que o governo federal vai nos ajudar, que vai ter esses empréstimos e essas concessões de impostos aí para que a gente possa retomar a economia. Quais são os setores mais atingidos? O setor de alimentos está muito atingido, de carnes principalmente. Aqui na região de Gravataí nós temos as indústrias de metal mecânico, nós temos a indústria de móveis em Bento Gonçalves, que é responsável por 30% dos móveis fabricados no Brasil. E nós estamos preocupados muito com as micros, pequenas e médias empresas, porque essas micros e pequenas, elas são o pulmão da indústria. Então, se elas realmente estão ouvindo vocês conversando com a Luísa agora aí, se elas realmente fecharem ou trocarem de lugar ou deixarem de trabalhar, a gente vai ter muito desempregado aqui no Rio Grande do Sul. E isso é um problema para a indústria porque o dinheiro não gira. Então, estamos muito preocupados com esse setor das micro, pequenas e médias, foi muito atingido. Esse eu acho que quase dizimou no Rio Grande do Sul. Então a gente precisa mesmo do apoio do governo federal para poder fazer essa retomada. E há um impacto imenso na economia do Rio Grande do Sul, evidentemente, mas também acaba gerando um impacto na economia nacional, né? Exatamente. Sendo o Rio Grande do Sul a quarta economia do país e sendo um dos segundo exportador, principalmente de carnes e outras coisas, então o sapato também foi atingido, muito atingido, o setor de curtumes. Então, assim, hoje a gente não tem, que todo mundo foi atingido, a gente não tem pegar um dado assim, olha, se tal setor foi mais atingido. Mas depois desse levantamento e esse questionário que nós estamos fazendo, a gente vai ter um número mais exato para poder comunicar a vocês.
Nós estamos conversando com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Arildo Benech Oliveira. Eu perguntaria para o senhor sobre esses números que estão sendo estimados para a reconstrução do Estado, números iniciais, o próprio governador falou em 90 a 100 bilhões de reais. Mas a gente está fazendo conta aqui, né? Vamos falar das indústrias, vamos falar de emprego, vamos falar de empréstimos, vamos falar de escolas, vamos falar de hospitais, vamos falar de habitação e tantas outras questões, né, que precisam ser levantadas ainda no Rio Grande do Sul. Eu acho que esse valor é pouco, não é? Não? O senhor concorda com isso? Concordo. Tanto que o pleito que a gente leva para o governo federal são 320 bilhões para a retomada do Estado. E aí eu falo como um todo, né? A malha viária, as moradias que foram afetadas, a construção de novas moradias. Aí entra toda essa parte que o governo federal já anunciou, né? Que são 50 e poucos bilhões que já estão anunciados. E mais a dívida que desses 3 anos foi prorrogada. Então, é o que eu disse, nós FIERGS calculamos entre 300 e 350 bilhões para retomar o Estado, que são muitas pontes, são muitas estradas. Então, olha, é desesperador tu olhar, vocês devem ter bastante imagem, mas para nós que estamos mais perto aqui, as rádios, televisões locais, toda hora fazendo imagens dos lugares onde foi atingido. E tem cidades que foram simplesmente varridas. Elas simplesmente não existe mais a cidade, como estava falando há pouco ali a Luísa. Então, é uma situação muito difícil. Eu, como empresário, como pessoa física, pensei que nunca fosse viver um momento desse. Durante a Covid, inevitavelmente algumas empresas tiveram que demitir, porque o faturamento era praticamente zero. Nem foi o caso tanto da indústria, porque as pessoas continuaram a consumir. Mais atingido talvez tenha sido o setor de serviços. Agora, dessa vez, o senhor acha que haverá demissões em número importante na indústria, inevitavelmente? Eu te diria que, salvo as mortes, foi uma coisa muito triste da Covid, a situação aqui no Rio Grande do Sul é 1000 vezes pior do que a Covid. Porque na Covid as empresas estavam ali prontas para trabalhar, estavam ativas, era só botar as máquinas a movimentar. E era um problema mundial, não era um problema do Rio Grande do Sul. Hoje não. Hoje a gente tem as empresas completamente destruídas, as cidades destruídas, as estradas destruídas, e é um problema do Rio Grande do Sul, não é um problema do mundo e nem do Brasil. Quer dizer, claro, do Brasil né? Mas eu digo para a economia do Estado. Então, realmente, é um problema muito maior que a Covid. Para nós aqui, está sendo muito difícil a gente conduzir, a gente orientar as empresas, porque o desespero é grande de todo mundo e a gente tem necessidade de ter um momento melhor aí com essas reivindicações, que também falam da área trabalhista, onde nós pedimos que o governo complemente uma parte do salário, porque a intenção da indústria é não demitir ninguém nesse momento. É continuar até porque a economia, para girar, precisa de emprego. Então a intenção é que as indústrias não demitam nesse tempo agora e que o governo complemente, como fez na Covid, uma parte do salário. A gente está dizendo também, né? A gente tem discutido muito, ou discutia muito até então, a questão do déficit zero, previsão do déficit zero para o ano que vem, que já tinha sido adiada. Fica praticamente impossível do ponto de vista macroeconômico, o senhor concorda? Porque é a necessidade premente, quer dizer, o governo vai ter que dispor desse dinheiro para fazer essa ajuda, concorda? Concordo, acho que agora não é momento de pensar nisso, né? Até porque a gente está falando de pessoas, de vida, de um estado inteiro, né? Então a gente tem que, neste momento, fazer um esforço para que lá na frente o Rio Grande continue ajudando o Brasil. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Eu queria agradecer o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Arlindo Benech Oliveira, dando essas informações importantes. O senhor encontra hoje o ministro Geraldo Alckmin, é isso, vice-presidente? Estou viajando para Brasília, agora estou me deslocando até Torres. Mais um problema que nós temos, todos os nossos aeroportos aqui da Grande Porto Alegre estão fechados, né? Estou me deslocando agora para Torres para pegar um jatinho ali. E amanhã, hoje à tarde a gente tem reunião com os deputados da nossa bancada e talvez com o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara. E amanhã às 8h30 da manhã com o vice-presidente da República. Bom, boa sorte e a gente fica obviamente torcendo
pelas indústrias do Rio Grande do Sul, esse estado tão importante e, como o senhor falou, mais do que tudo, envolvendo a questão de vidas. Muito obrigado, viu? Um bom dia para o senhor. Obrigado pelo espaço aí. Um abraço a você. Abraço.